Boa Gravando. noite, gente. Sejam bem-vindos aqui para o nosso primeiro estudo da nossa série, antes que ele venha, que é o nome do nosso grupo do Telegram, né? He Comes, ele vem. Então, antes que Jesus volte, o que que nós precisamos saber, né? Da Bíblia, temas importantes que nós precisamos estudar mais profundamente. Então, Michelson bondosamente aceitou, o meu convite para estudar conosco esses 9 temas muito importantes. E vamos começar então com uma oração e eu passo a palavra já para a gente usar o nosso tempo pro estudo, tá bom? No final a gente pode abrir para algumas perguntas, não muitas, de repente 3, 4 pessoas, um máximo aí de 3 minutos, né, para formular a sua pergunta. E a gente dá a oportunidade sobre o tema, tá, gente? Sempre as perguntas no final do estudo é sobre o tema que nós estudamos, tá bom? Vamos orar então para a gente começar. Querido e bom Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Pai querido. Pessoas tão diferentes, de diferentes lugares, aqui reunidos com o único propósito de te conhecer mais, de conhecer a tua vontade e de estarmos, Senhor, preparados para a tua volta. Que teu Espírito Santo esteja aqui conosco, que ele conduza esse estudo, que o Michelson, Senhor, possa falar através do Espírito Santo e que corações, Senhor, possam ser transformados, mudados para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite a todos, né? É uma alegria estarmos aqui reunidos com um propósito tão maravilhoso que é conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós temos um grande privilégio quando estudamos a Bíblia que é de ter o autor junto com a gente. Eu sei que aqui tem pessoas que são fãs de boas leituras, né? Tanto quanto eu, e tenho certeza também de que gostariam de ter a chance de conversar com os autores preferidos, né, de repente perguntar o que que esse autor quis dizer, ou quais foram as fontes de inspiração dessa pessoa, enfim, muitas perguntas, né? Agora, muitos dos autores que nós apreciamos já não vivem, né, já não estão mais por aqui, então a gente não tem essa oportunidade. Agora, com a Bíblia é diferente. A Bíblia tem um autor eterno. O Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, veremos esses textos daqui a pouco, né? Ele existe, está vivo e disposto a ajudar todo aquele que se dispõe a estudar a palavra de Deus. Então, por isso nós fazemos uma oração sempre que vamos abrir a Bíblia, pedindo que o autor dela, o autor verdadeiro por trás dos autores humanos, nos ilumine os pensamentos, nos ajude a compreender e, mais importante até, né, a colocar em prática em nossa vida aquilo que estamos estudando. Então, realmente é uma alegria poder começar essa série. Como disse a Simone, são 9 temas. O que temos que saber em essência, porque tem muita coisa a mais que podemos saber depois, né? Mas essencialmente o que temos que saber antes do encontro com Jesus quando ele vier. Esse é o nosso propósito aqui. Agradeço o apoio da Karina, também da Simone, que coordenam lá o grupo Ricams, e tem sido uma bênção estar nesse grupo ali, ver tantas pessoas interessadas na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu preparei aqui um pequeno gráfico para mostrar que a Bíblia, ainda que você não cresce que ela é a palavra inspirada de Deus, ainda que você partisse de uma perspectiva meramente humana, você teria que admitir, pelo menos, que é um livro singular e muito especial. Por quê? Veja só quanta cultura a Bíblia nos apresenta aqui. Do primeiro livro, alguns atribuem, inclusive, a Moisés, né, a autoria dos primeiros livros, o Pentateuco e Jó. Para alguns estudiosos, Jó seria até o livro mais antigo da Bíblia. Mas, enfim, desde o primeiro livro, vamos considerar Gênesis, pela ordem ali, até o Apocalipse, foram 1.600 anos de intervalo. Então, pensem quanta cultura, quantas histórias, que riqueza de conteúdo essa coleção de livros, que é a Bíblia, agrupa, reúne. Foi escrita em 3 continentes, 40 autores, mais ou menos 40 autores, foram responsáveis
pela redação da Bíblia. E isso também é uma coisa fantástica, porque quando você lê a Bíblia de capa a capa, eu já fiz isso algumas vezes e tenho feito, né? A cada 3 anos a gente recomeça naquele projeto Reavivados por Sua Palavra, e é impressionante perceber a harmonia interna da Bíblia. Se eu pedisse para vocês que estão aqui comigo agora e com a Simone, já temos aqui quase 20 pessoas, para que vocês escrevessem uma redação, digamos, sobre o amor, será que os textos sairiam harmônicos? A tendência é variar bastante, né? Isso que nós somos de uma mesma geração, a maioria acredito que seja do mesmo país, falamos o mesmo idioma, e mesmo assim haveria grande variedade de abordagens, temáticas e também discordâncias. Agora, quando você analisa os 66 livros da Bíblia, quando você analisa o fato de que foram dezenas de autores e você não percebe incoerências, discrepâncias, discordâncias entre eles, realmente isso é, humanamente falando, é impossível, né? É algo realmente fantástico. Você percebe que há um fio condutor, um autor por trás dos autores, estilos diferentes, abordagens diferentes, mas uma mesma mensagem. E a mensagem central da Bíblia, obviamente, que é Deus buscando redimir a humanidade que se extraviou, né, que se afastou dele. Então, isso só para você ter uma ideia realmente da questão da riqueza da Bíblia, ainda que nós a enxergássemos, a encarássemos como apenas um livro é, de tradição religiosa antigo, né? Mas tem mais, tá? Para vocês ficarem assim, pensando realmente como a Bíblia é singular e especial, eu gosto de começar por aqui, ó. E a primeira pergunta que eu faço para vocês nesse estudo de hoje é a seguinte, né? Embora não seja um livro de ciências, conforme a compreensão comum da palavra ciência, hoje, a Bíblia traz alguma antecipação científica? Eu tenho um livro com o título A História da Vida, e nele há um capítulo em que eu trato desse assunto aqui. Eu trouxe só 3 aqui para vocês, porque o nosso tempo aqui também não vai ser tão extenso, né? Mas há muitas e muitas antecipações científicas na Bíblia, que muita gente acha que não é um livro preciso, acurado, né? Por exemplo, eu vou só citar aqui, não vamos ler esses textos nesse momento, você pode anotar no seu caderninho aí, tirar um print da tela, pode rever depois esse estudo, né? A gravação ficará disponível. Jó 28:25 diz o seguinte: Deus é quem regula o peso do vento, ou o peso do ar. Gente, esse texto foi escrito mais de 3.000 anos atrás, por Moisés. Pensa, dizer para alguém naquele tempo que o ar não tem, que o ar tem peso. Essa pessoa consideraria você maluco, né? Porque dizer que o ar tem peso é uma coisa que parece bem ilógica, né? No entanto, em 1643, um italiano chamado Torricelli inventou um aparelhinho chamado barômetro. E pela primeira vez na história, note bem, só em 1643, pela primeira vez na história, foi provado que existe uma tal de pressão atmosférica, ou seja, o ar tem peso. Realmente tem peso, né? Ele exerce uma pressão sobre nós. E a Bíblia já dizia isso muito tempo antes. Outro texto que eu acho fantástico, em Levítico 13:46. Ali nós encontramos a seguinte recomendação: se houvesse alguém com uma doença contagiosa, ah, muitas doenças de pele, aquele tempo eram chamadas de lepra, né? Essa pessoa deveria ser isolada do acampamento. Eu me refiro àquela fase em que eles estavam como nômades, né? Indo do Egito para Canaã. Então a pessoa era isolada do acampamento, ficava ali um tempo, o sacerdote examinava, se estivesse curada, ela voltava ao convívio. Hoje conhecemos isso como quarentena. Só que, quando analisamos a história da Europa, por exemplo, nós vamos ali ah, descobrir que houve uma mortandade em massa lá pelo século XIV, quando a peste negra, ou bubônica, ela se alastrou pela Europa. 1/3 da população da Europa morreu, vitimada por essa praga aí. É, Até que eles se deram conta de que, usando esse princípio bíblico da quarentena, do isolamento dos doentes, vidas poderiam ser poupadas e de fato foram. E esse princípio hoje é amplamente praticado, né, usado. Isso já estava lá no livro de Moisés também, Levítico capítulo 13.
Tanto que alguns até chamam Moisés de o pai do sanitarismo, né? Embora ele não fosse um cientista, nada disso, né? E para finalizar aqui com três apenas, Jó 26, verso 7, também, lembrando que é um texto de 3.500 anos, ali está escrito o seguinte: Deus é quem suspende a terra sobre o nada. Hoje chamamos esse nada de vácuo, né? E veja, imagine se Moisés, e Moisés estudou em que universidade federal mesmo? Na Federal do Egito, né? Na UFE. Se ele dissesse para um colega de classe, amigo, você sabia que a Terra está flutuando no espaço, no vácuo? Eles iam achar graça de Moisés ou até praticar bullying contra ele, porque naqueles tempos eles achavam que a Terra não só era plana, quanto estava apoiada sobre cinco colunas. Era essa a visão é, astronômica, digamos assim, dos antigos egípcios, né? Agora, por que que Moisés, quando escreve a Bíblia, ele abandona todos esses princípios estranhos, inclusive de medicina mesmo, né? Lá no Egito, se o faraó ficasse doente, eles faziam uma mistura ali de sangue de rato com dente de burro triturado, faziam uma beberagem ali estranha, dava para o faraó tomar aquilo, e convenhamos, se ele não morresse, não morria mais mesmo, né? Com aquele remédio. Então, a expectativa de vida no Egito era de apenas 40, 50 anos, no Antigo Egito. Quando os hebreus saem do Egito e vão para o deserto, caminhando para Canaã, tempos depois, Davi vai registrar num salmo o seguinte: que a vida do meu povo, diz Deus, é de 70, 80 anos. E depois disso vem a fase da canseira, do cansaço, né, naturalmente. O que aconteceu com esse povo a ponto de a expectativa de vida deles praticamente dobrar em relação com a dos egípcios? Sabe o que aconteceu? Caminhada, exercício físico, né? Água pura que Deus fornecia, repouso, eles tinham um dia semanal para descansar e dormir todos os dias também na hora certa ali, né? Quando a nuvem parava, eles sabiam que tinham que montar acampamento e descansar. O alimento era perfeito, o maná que Deus fornecia. Isso a gente chama de 8 remédios naturais, e vamos ver isso no estudo posterior. Então, o estilo de vida que Deus propôs aos hebreus foi e tem sido confirmado cada vez mais pela pesquisa científica como sendo o adequado, né? Então eu fico por aqui só para vocês perceberem como realmente a Bíblia ela passa no crivo da ciência. Eu vou pedir agora a ajuda da Simone. Nós vamos ler alguns textos. Deixa eu minimizar aqui a tela um pouco. Aí vocês podem nos ver por aqui um pouquinho também. Eu vou pedir para a Simone ler agora para nós João capítulo 5, verso 39. Sempre que vamos ler uma história, quer seja um romance ou assistir a um filme, ajuda muito para compreender a trama, o roteiro e tudo mais, saber quem é o personagem central, ou os principais personagens, né, em torno dos quais a trama gira. É o que veremos agora, então. Quem é o personagem central da Bíblia, Simone? Ok. João 5, 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. As Escrituras apontam para quem, então? Para Jesus, né? Então, Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia. Do Antigo Testamento também, claro, nós vamos ver aí no estudo posterior vários textos do Antigo Testamento que já apontavam para Jesus. Por exemplo, Miqueias 5:2, né, que diz ali onde ele nasceria em Belém, que ele seria, né, o príncipe. Tem Daniel capítulos 8 e 9 que falam do príncipe Jesus também. Nós temos Isaías 9 que fala do menino que nos foi dado, né, o Deus forte, o Pai da eternidade. Há muitos textos messiânicos no Antigo Testamento. E no Novo, então, não precisa nem dizer, né, que Jesus aparece ali como protagonista de ponta a ponta. Então, o personagem central da Bíblia é Jesus. Agora vamos ver o que esse personagem central fala sobre a Bíblia. Para Jesus, que é a figura central da Bíblia, o que é a Bíblia? João João 17, 17, 17. Isso. 17. Pode ler? Aham. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. O que que a palavra é, então, segundo Jesus? A verdade. A verdade, né? É, nos tempos em que vivemos, aí, chamados de pós-modernos, né? Pós-modernidade,
falar em verdade é até um tanto estranho, né? Porque hoje em dia o que se diz é cada um tem sua verdade e se é feliz com ela, tá tudo certo, né? A tal ponto de alguns acharem que vermelho é verdade e azul também. É uma coisa estranha essa, né? Porque se há uma verdade, ela é excludente, né? Tudo que existe ao redor dela não é verdadeiro. Para nós cristãos, a verdade absoluta existe, de fato, e ela tem nome. Jesus disse de si mesmo assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a Bíblia testemunha de Jesus, ela também pode ser tida como sendo a verdade. Então, se você quer realmente saber o que é a verdade, não busque em seres humanos, não busque em igrejas, não busque em filosofias, busque na Bíblia. E se você encontrar na Bíblia um povo que segue a Bíblia, você saberá que está na companhia de pessoas que estão procurando seguir o que é a verdade. Mas a Bíblia, ela é a verdade. Por quê? Porque ela testemunha daquele que é, de fato, a verdade. Agora, será que existem partes da Bíblia que poderíamos considerar como não mais válidas? Algumas pessoas dizem, o Antigo Testamento já passou, já teve sua validade, né? Só vale o Novo Testamento, enfim. O que diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a respeito da inspiração da Bíblia, Simone? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, Simone, segundo o apóstolo Paulo, quantas partes da Bíblia são inspiradas? A resposta é bem. Toda a Bíblia, É, toda ela. a Bíblia, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. E isso vai ao encontro do que Pedro, ele diz lá na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 21, eu vou ler aqui, ele fala assim, ó: Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tecnicamente, a palavra para inspiração é theopnestos. Essa palavra grega, ela tem o mesmo sentido de soprar, soprado. Então, é mais ou menos isso, né? Deus ele soprou as ideias na mente dos profetas, dos apóstolos, dos autores bíblicos, e eles então registraram isso em linguagem humana, graças a Deus. Imagine se Deus escrevesse com a sua linguagem de criador, né? Se ele fosse explicar os mistérios do universo, da vida, é, enfim, entenderíamos praticamente nada. Mas Deus foi tão sábio que ele fez como nós que somos pais aqui, né? Simone é mãe, tem vários outros aqui que são pais, mães também. O que a gente faz quando um filho pequeno pergunta alguma coisa que é complicada? Você se abaixa, olha nos olhos e tenta simplificar ao máximo o assunto, não é assim? Deus, ele teve como que esse desafio, digamos assim, né? Quando ele procurou revelar verdades eternas, infinitas e maravilhosas para os seres humanos. Ele se abaixou, olhou nos olhos, mas usou os seres humanos como nós, com as nossas limitações, inclusive gramaticais, né, de texto, para que eles transmitissem aquilo que Deus lhes passou. Então, não se esqueçam de que a Bíblia ela é muito parecida com Jesus até. Quem é Jesus? Veremos isso também mais adiante. Tem muita coisa boa nesse estudo aqui, viu? Não percam. Jesus é Deus que se fez homem, ok? É Deus encarnado. Então ele veio a nosso nível para se comunicar, para se expressar, para interagir com os seres humanos. A Bíblia, semelhantemente a isso, é a palavra de Deus em linguagem humana. Por isso ele usou, como diz aqui, né, Pedro, pessoas especiais para transmitir esse texto. E assim nós conseguimos compreender, né? Graças a Deus a Bíblia é o livro divino humano. Avançando aqui e lembrando que você pode aí anotar aí as suas perguntas, né? No final teremos aí um espaço para tirar algumas dúvidas, né? Uma outra evidência arqueológica, deixa eu mostrar aqui de novo minha tela para vocês. Uma outra evidência arqueológica interessante, acho que eu minimizei aqui, mas depois eu mando a foto para vocês no grupo lá, enfim, porque tem uma foto bem interessante dos manuscritos de Qumran. Qual é a importância desses manuscritos lá? Alguém poderia dizer o seguinte: ok, eu até aceito que a Bíblia
os originais, né, escritos pelos profetas e pelos apóstolos, sejam a palavra de Deus. Acontece que o que temos hoje são cópias de cópias de cópias e de cópias. São séculos e séculos, milênios de cópias da Bíblia. E graças a Deus pelos copistas também, né? Mas seria de se esperar que, entre tantas cópias, pudesse ter havido alguma alteração no texto, né? Alguma adulteração, talvez até. O que Uhum. nos garante que, mesmo tendo se passado tanto tempo e feitas tantas cópias, a Bíblia ficou preservada, o texto ficou preservado. Muito bem, era uma dúvida válida até fim da década de 1940, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, lá nas cavernas de Qumran, pertinho do Mar Morto, né? Quando os romanos começaram a devastar aquela região, uma seita judaica chamada de Essênios, que procurava preservar as escrituras copiando os textos, né? E guardavam isso em cântaros de argila, eles deixaram lá naquelas cavernas guardadas essas cópias da Bíblia e outros documentos. O tempo passou, graças a Deus aquela região ali é muito seca, quase não tem micro-organismos, então aqueles papiros, melhor dizendo, aqueles pergaminhos, que é couro, né? Couro de cabra, eles foram preservados. Não há umidade ali praticamente. Quando descobriram aqueles cântaros com aqueles pergaminhos dentro, foram datar aquele material com as moedas que havia ali próximo, com o próprio estilo, a paleografia, né, do texto, perceberam que eles datavam de até 200 e poucos anos antes de Cristo. Ok, mas qual a importância disso? Não entendi ainda. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A versão bíblica, o manuscrito bíblico mais antigo até essa descoberta, datava de 900 anos depois de Cristo. Percebeu o intervalo de tempo aí? A cópia mais antiga era de 900 anos depois de Cristo. Então, os manuscritos do Mar Morto datavam de mais de 1.000 anos. Eram mais de 1.000 anos mais antigos do que a cópia mais antiga até então. Ótimo. Então, o que faremos agora? O que fizeram os especialistas, né? Protestantes, católicos, judeus? O que você faria se você soubesse ler hebraico? Eu creio que você iria comparar, né? Vamos pegar a Bíblia aí mais recente e comparar com a mais antiga. Imagino que alguns ateus e céticos e críticos ficaram na expectativa de que fossem provar que a Bíblia estava cheia de erros. Por outro lado, aqueles que criam no texto sagrado pensaram que poderia ser uma grande oportunidade material de provar o contrário, de que o texto sagrado foi preservado miraculosamente. O que você acha que aconteceu alguns anos depois? Ainda estamos aqui, a Bíblia ainda é vendida, as igrejas estão abertas e ficou demonstrado, louvado seja Deus por isso, que o texto sagrado ele foi preservado por Deus e a sua mensagem não foi adulterada. Nós podemos confiar inteiramente no fato de que a Bíblia que lemos hoje, embora seja uma tradução, né, para o português ou para o inglês, ela corresponde ao texto que pelo menos Jesus leu no tempo dele. Porque se eles são de 200 e poucos anos antes de Cristo, era a versão corrente no tempo de Jesus. E ele, sendo Deus, leu esse livro na sinagoga. E ele, sendo Deus encarnado, disse, muitas vezes, errais não conhecendo as escrituras. Quais escrituras? Aquelas ali. Então, que bom saber que nós podemos ler a Bíblia hoje, tendo a certeza que é a mesmíssima Bíblia, claro, o Antigo Testamento pelo menos, né? Que Jesus leu no tempo dele. E se ele leu, ele autenticou. Nelson, posso mostrar uma curiosidade? Claro. Porque nós estivemos lá nas cavernas de Qumran no passado e Aham. eu trouxe uma cópia. Que legal. Então, aqui, olha, direto de Israel para você. Aqui é uma réplica, né, dos vasinhos de barro, Aham. onde foram conservadas os rolos, né? Então, aí, aqui dentro tem um rolinho. E quando a gente abre, ele está escrito em hebraico. Aqui tem o texto de Isaías. Um dos rolos que foi encontrado foi com esse texto aqui. Então, quando você põe o tradutor do celular aqui em hebraico para português, você consegue ler. Eu, se não me engano, é o capítulo 52 de Isaías.
Então, aqui tem a foto dos vasos quebrados, aqui tem o texto que foi encontrado dentro, aqui é o original. O original é possível ver no Museu de Jerusalém, ele é todo coberto de vidro à prova de bala e bombas e tal, é super, super bem guardado lá, mas realmente, né, foram assim, mais de 2.000 vasinhos desses aqui que eles encontraram lá com manuscritos, do Antigo Testamento. Obrigado, Simone. Não poderia ter ilustração melhor, né? Só estando lá para ser melhor que essa aí Só agora. estando, É. E o só rolo entrando de, na caverna, mas não isso. pode. E o rolo de Isaías está intacto, inteiro, lá no museu em Jerusalém. Inteiro. Então, É. assim, ó, a pessoa pode até não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas desacreditar o documento como sendo confiável é uma tarefa muito complicada, gente. Muito complicada, porque, inclusive, a Bíblia é o documento antigo que mais dispõe de manuscritos para confirmar sua autenticidade. Só do Novo Testamento são mais de 5.000 manuscritos. Comparando, a história dos Césares tem pouquíssimos registros factuais, materiais, mas ninguém duvida deles, né? Que eles existiram, né? Nero, Calígula, Vespasiano e aquele pessoal lá. Agora, é curioso, né? Como há tantas pessoas que duvidam de que a Bíblia seja confiável. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu tapar aqui o nome. Suspense aqui, né? Olha que livro legal que eu tenho aqui. As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Sabe quem escreveu esse livro? Alguém arrisca um palpite? Será que foi algum pastor, algum padre, algum teólogo? Não, necessariamente não. Deixa eu mostrar o nome aqui para vocês. Consegue ler? Sir Isaac Newton, né? Ou Isaac Newton, né? Um dos maiores cientistas de todos os tempos. Para mim, o maior de todos. O maior cientista de todos os tempos também era um grande teólogo. E esse livro aqui, que eu já li algumas vezes, é fantástico. Ele fala sobre Daniel 2, as profecias ali, Daniel 7, chega muito perto até de coisas que veremos neste estudo. Então, quando falam assim para você, eu tenho uma mente científica, então eu não sou uma pessoa religiosa, não dá para compatibilizar as coisas. Gente, é bom conhecer a história, né? Porque os fundadores do método científico, os chamados pais da ciência, como Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, eram crentes na palavra de Deus. Eu não vou ter tempo agora de expor esse assunto que me fascina, mas, na verdade, a chamada ciência moderna ela só nasce, ou é descoberta, né, melhor dizendo, porque esses cientistas tinham como pressupostos para a vida dele, tinham como embasamento a Bíblia Sagrada. Por que que a ciência moderna não nasce, por exemplo, na Grécia Antiga? A filosofia vem de lá. Por que que a ciência moderna não nasce na China Antiga, naquelas regiões onde há crenças mais espiritualistas? Nasce justamente na Europa protestante. Não é curioso isso? Eu vou deixar no ar. Quem sabe vocês possam pesquisar um pouco sobre isso. E depois lá no grupo eu vou compartilhar alguns links de materiais complementares, tá? Mas fiquem pensando nisso. Que interessante, a ciência moderna nasce num contexto bíblico protestante. É fato. Isso é muito legal de pensar. E as grandes universidades também, como Harvard, Cambridge, Oxford, inicialmente eram todas universidades protestantes. O propósito ali era de conhecer as ciências e preparar pessoas para a missão. Olha como o cristianismo tem tudo a ver com cultura, com ciência, com arqueologia, né? É, eu acho que é importante saber disso, né? Porque eu costumo dizer assim: olha, eu creio em Deus e creio na Bíblia e creio na ciência. E eu estou em boa companhia. Isaac Newton, por exemplo. Mas vamos avante aqui então nosso estudo. Vou pedir para Simone ler agora Salmo 119, verso 105. Ao que a Bíblia é comparada, Simone? Está com o áudio fechado. Eu sei de cor, né? Mais alguém sabe de cor? Salmo 119, 105. Pode falar de cor, então. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que comparação bonita, né? É. Lâmpada para os meus pés. Simone, você que tem esse texto de memória, o que que você pensa quando lê ou quando relembra de que a Bíblia é lâmpada para os pés?
Eu penso imediatamente numa escuridão total, igual quando nós vamos acampar aqui, que nós vamos para a natureza, e aí de noite está aquele breu, e se não for uma lâmpada ali para iluminar o nosso caminho, para nos guiar, a gente não vai saber chegar no carro, no banheiro, em lugar nenhum. Sem aquela luz ali, então, para mim a Bíblia é isso. Ela nos mostra o caminho. Ela é aquilo que quando a gente abre, é como você acender uma lanterna na escuridão. Você fala, ela vai me apontar o caminho que eu devo seguir. E não há outro livro que faça isso a não ser a Bíblia. Que bom, amém. Como precisamos de luz, né, nesses tempos tão escuros, né, tão difíceis, tão desorientados, né? Ok, já vimos aqui que a Bíblia ela é confiável, já vimos aqui que a Bíblia é, eu poderia até dizer, cientificamente confiável. Já vimos que a Bíblia ela tem Jesus como centro, né, como personagem central dela. Já vimos que Jesus, o personagem central, qualifica a Bíblia como a verdade absoluta. Ok, eu gostei de saber disso, gostei de relembrar disso, mas talvez uma pergunta que vale a pena ser respondida, e a Simone vai fazer isso com a Bíblia também. Aliás, gente, ó, tudo aqui vai ser sempre respondido com a Bíblia. Inclusive, quando vierem as perguntas no fim do estudo, a gente até pode dizer assim, a Simone e eu, né? Olha, minha opinião é essa, mas preferencialmente a gente vai responder assim, a Bíblia diz isso, né? Porque é um estudo bíblico, afinal de contas. Mas como nós devemos estudar a Bíblia? Existe algum método, alguma metodologia mais segura? Vamos deixar que Jesus responda essa pergunta? Lucas 24, verso 27, só para contextualizar aqui essa situação. É, Jesus havia ressuscitado, ok? Era domingo. E dois discípulos estavam caminhando no fim da tarde, tristes, desapontados, arrasados, porque vocês sabem que os seguidores de Jesus, aqueles judeus lá do primeiro século, haviam idealizado o Messias. Pensavam que ele seria um líder político, um libertador ali dos romanos, que os libertaria dos romanos, da invasão romana, né, enfim, e não estavam assim preparados para o fato de que o Messias, como estava profetizado, teria que morrer. Então, Jesus aparece para os discípulos durante algum tempo ali para consolá-los, confortá-los e mostrar que, de fato, as profecias apontavam para a morte e ressurreição dele. E apareceu para dois desses discípulos, um deles era chamado de Cleopas, o outro não sabemos o nome, e durante essa caminhada para Emaús, para a aldeia onde eles moravam, mais ou menos 10 a 12 quilômetros de Jerusalém, Jesus escuta os. Uh, ele é um bom ouvinte também, Jesus, né? Ele escuta ali as tristezas deles, eles desabafam para aquele estranho. De início não sabiam que era Jesus. E chega um momento que Jesus começa a falar e usar a Bíblia para confortá-los e mostrar que eles estavam equivocados na crença que haviam tido, né, de que Jesus seria, de que o Messias seria um libertador político. Bem, como foi que Jesus deu esse estudo bíblico para aqueles dois discípulos? Lucas 24, verso 27. Então, tá aberto, né? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Simone, quantas partes da Bíblia Jesus usou para falar de um tema que era ele mesmo? Começando por Moisés e Os profetas, povo. toda a Bíblia, Toda a Bíblia, na época, né? Disponível na época. Ou seja, né? para estudar o assunto vida, morte e ressurreição do Messias, Jesus usou toda a Bíblia da época, né? Muitos textos. Eu fico imaginando assim que ele deve ter usado, por exemplo, Gênesis 3,15, que fala daquela promessa, né, da primeira profecia messiânica de que um dia o descendente da mulher, da igreja, ele derrotaria Satanás. Imagino que ele deve ter falado, claro que sim, Daniel 9, né, a profecia que inclusive traz a data em que o Messias seria ungido e depois morto, enfim. Imagino que ele usou Isaías 53, Isaías 9, Miqueias 5:2, vários salmos. Assim que se estuda a Bíblia, gente, né? Se você lê um texto da Bíblia que não está muito claro, aí você pode apelar para o contexto. Eu sugiro que você leia alguns versos anteriores e alguns posteriores, para você entender o contexto. Eu acabei de fazer isso agora com vocês, né? Porque o tempo é curto, não lemos muitos versos, mas eu falei da história. Quando a Simone leu o verso, ela estava já ali emoldurada, né? A passagem. Então,
Isso é o contexto. Se você lê o capítulo, não ficou claro ainda, lê o livro inteiro. Se não ficou claro ainda, lê a Bíblia inteira, então, né? Eu sei que é um trabalho, mas vale a pena esse trabalho, porque, Pega veja, outros textos, né, que falam do mesmo é tema. Você pode paralelos. concordância bíblica, né? Aí você pega aquele assunto, vai te dar vários textos falando aquilo. Exatamente. Então, isso aí é um estudo de textos paralelos, né, que ajudam também a lançar luz é, sobre um texto que está um pouco mais complicado, um pouco mais obscuro, né? Eu sei que tem pessoas que têm o hábito de, por exemplo, eu quero ver o que Deus vai me dizer agora. Abre a Bíblia assim, aleatoriamente. Não vou dizer que Deus não possa falar assim também, né? Deus tem muitas formas de falar com o ser humano, mas esse não é o tipo de estudo, não é um estudo, né? Simplesmente não é um estudo. E envolve riscos, porque, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo assim, né? Digamos que eu pegasse minha Bíblia agora e abrisse aqui em qualquer lugar, e aí eu encontrasse o texto que diz assim: Judas foi e enforcou-se. Opa, o que que isso quer me dizer, hein? Deixa eu ver outro aqui, então. Deixa eu abrir em outro lugar aqui. Vai e faz o mesmo. Oh, então eu não quero mais saber dessa Bíblia, né? Porque não dá certo, né? Repito, não estou dizendo que Deus não possa falar desse jeito com as pessoas. Conheço histórias de gente que Deus usou esse meio para falar com elas. Mas um estudo bíblico tem que ser. Você percebeu que estamos fazendo exatamente o que Jesus fez lá? Quantos textos nós usamos aqui, né, Simone? Do Antigo Testamento, Novo Testamento. Estamos estudando um tema hoje. Qual é o tema? A Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a Bíblia? E já pegamos várias passagens para montar um quadro, né, é, do que é a Bíblia de acordo com a Bíblia. Então, eu sugiro que vocês façam isso, né? Como disse a Simone, tem uma concordância bíblica, é uma boa ferramenta. Tenha um dicionário bíblico, também é uma boa ferramenta. De repente, uma palavra que você quer compreender melhor, um conceito, né? Mas, acima de tudo isso, leia todos os dias, com oração. Quanto mais você lê a Bíblia, mais se familiariza com os símbolos, as parábolas, os conceitos, mais fácil fica entender a Bíblia. Apocalipse, por exemplo, né? Que as pessoas acham mais complicado. É um livro, né, um livro cheio de símbolos e metáforas, enfim. Mas quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil fica entender, por exemplo, o Apocalipse, porque ele é um dos livros mais hebraicos do Novo Testamento. O autor usa muitos conceitos do Antigo Testamento ali. Então fica aqui o conselho, né? Vamos estudar segundo o método de Jesus e vamos ler a Bíblia, fazer disso uma tarefa diária. Eu costumo dizer o seguinte, meus amigos, é que se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, não existe nada mais importante com que temos que entregar nosso tempo que não seja a Bíblia. Concorda comigo? Há muitos bons livros no mundo, há bons conteúdos por aí, documentários, etc, etc. Mas, repito, sendo a Bíblia a palavra de Deus, não há nada que seja mais importante do que ela em nossa lista de prioridades. Precisamos ler todos os dias a Bíblia Sagrada. Eu diria até que o argumento mais forte, eu diria assim, para a, o fato, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, é que ela tem poder de transformar vidas. E eu posso atestar a vocês isso porque eu tenho sentido realmente em minha própria vida, da minha esposa também, da minha família, esse poder maravilhoso da palavra de Deus, né? Como ela vai nos moldando, como ela vai nos transformando, não é uma leitura comum. Eu, quando adolescente, era viciado em leituras como ficção científica, histórias em quadrinhos, e eu confesso a vocês que quando eu comecei a estudar a Bíblia, não foi fácil. A leitura era pesada, não tinha nem figurinhas, né? Algumas hoje têm até Bíblias ilustradas, né? Mas não foi muito fácil. Mas eu entendi que ela é a palavra de Deus. Então o que eu fiz? Eu pedi para Deus para que ele me fizesse gostar da Bíblia. E Deus fez um milagre. Hoje eu não consigo ficar um dia sem ler um pouco da Bíblia. Alguns capítulos, alguma coisa, estudar alguma coisa, porque ela me alimenta, porque ela me transforma, ela me torna alguém melhor. Então eu recomendo a vocês. Estudem. Só que não basta estudar, né? Por exemplo, Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as coisas ali escritas. Não é guardar na estante, né? O sentido aqui é guardar de praticar.
É tipo guardar os mandamentos, né? Então você deve pedir a Deus forças para colocar em prática o que você for aprendendo na palavra de Deus. João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Por que eu gosto de ler esse verso aqui quando estudo sobre a Bíblia? Porque alguém poderia pensar, né? Alguém que está aqui conosco nesse estudo, alguém que vai assistir a gravação depois, o que me garante que vocês estão ensinando corretamente? O que me garante que eu não serei enganado pelo que vocês estão dizendo? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, é que eu quero ser salvo. Eu quero viver eternamente com Deus e com a minha família. E a Bíblia coloca sobre quem ensina um peso muito grande. Ai daquele que manipular, que tirar, que acrescentar coisas àquilo que está escrito, né? Então, eu não sou aqui um louco suicida eterno. Eu quero, eu quero viver para sempre com o meu Deus, né? Mas mesmo que, digamos, eu estivesse aqui com segundas intenções, a garantia de Deus para você é esta aqui. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Tá bom? Você, querido irmão, minha querida irmã, amigos que estão aqui, se você quer fazer a vontade de Deus com toda sinceridade, ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você e vai mostrar que isso tudo faz sentido e que isso tudo traz uma vida de paz ao coração, traz sentido para a existência, muda tudo na sua vida. Então, a garantia é dada para aqueles que querem, de fato, colocar em prática o que Deus pede em sua palavra. Simone, Romanos 15, verso 4. Para que principalmente foi escrita a Bíblia? Por muitos motivos, né? Mas esse aqui eu julgo ser o principal. Romanos 15, verso 4. 15, verso 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Para mantermos a A esperança, né? esperança. Na Almeida diz assim, para o nosso ensino, tudo que foi dado antigamente foi para o nosso ensino e tudo mais, para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Como essa palavra é preciosa, né? Especialmente no mundo em que a esperança vai se degradando, vai se esfacelando, né? Não temos mais praticamente em quem confiar, estruturas humanas são frágeis. Vemos aí tantas pessoas morrendo de fome, com terremotos, com calamidades, né? E são lembretes terríveis de que este mundo não tem o que nos oferecer mais, de que precisamos de uma intervenção de Deus. E aí a Bíblia diz que nós recebemos a Bíblia para ter nela esperança. Billy Graham dizia isso, né? Que quando ele ficava preocupado, triste, desanimado, ele dava uma espiadinha no fim da Bíblia para ver aquele, diríamos hoje, spoiler, né, da história, e ele então ficava animado de novo por perceber que no fim tudo vai dar certo. O Cordeiro vence, Jesus é vencedor e vencem com ele aqueles que com ele estiverem. Alguns aqui já conhecem a historinha que eu vou contar, mas eu gosto de terminar com ela, porque eu creio que seja uma boa ilustração. Eu acho, não sei se ela é fictícia ou é real, mas enfim, ela é interessante. Conta essa história que uma senhora, já bem idosa, tinha um neto, ela vivia com o neto, e esse neto, vendo a situação de pobreza da família, resolveu mudar para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e poder ajudar a família, para trabalhar ali. E ele foi, conseguiu se mudar, e os meses se passaram, um ano, dois, e os vizinhos preocupados, porque aquela senhora estava cada vez mais necessitada e parece que o neto havia esquecido dela, e um dia foram visitar aquela senhora. E perguntaram para ela, dona Fulana, o seu neto não lhe envia ajuda, não lhe manda dinheiro? Ela disse assim, olha, tadinho do meu neto, ele é muito bonzinho, ele sempre lembra de mim, mas eu acho que ele está em situação complicada lá também, porque ele não me manda dinheiro. Ele só me manda todos os meses uns cartõezinhos verdes. Veja que ele sempre lembra de mim. Cartõezinhos verdes? Aí pediram para ela mostrar, né? Então ela levantou o colchão e embaixo tinha um monte de quê? Notas de dólar. Ele esqueceu de falar para ela que aquele dinheiro era diferente do dinheiro que ela conhecia. Ou seja, aquela senhora estava bem, estava quase rica já.
mas não sabia. Por quê? Porque não reconhecia o valor daquilo que ela recebia e que ela chamava de cartõezinhos verdes. Sabem, há muitas pessoas que têm uma riqueza incomensurável, inestimável em casa, mas muitas vezes permanece na estante, ou ali no chamado criado mudo, ou em cima de uma mesa ali decorando o cenário, né? São ricos e não se dão conta disso. A riqueza da Bíblia, ela só nos enriquece mesmo quando nós a colocamos para dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Não faça como aquela senhorinha, não teve culpa também, né? Mas você que agora reconhece o valor da Bíblia, use esse tesouro, né? Coloque em prática em sua vida. E assim, com certeza, tudo será melhor para você, tá bom? A gente vai sempre ter assim uma decisão para ser tomada, né, Simone? É importante que Sim. quando estudamos a Bíblia, nós tomamos alguns propósitos para a nossa vida, tomemos decisões, só que são diante de Deus, não é para mim, nem para Simone, nem para Karina. Essas decisões são entre vocês e Deus. E a pergunta que eu faço agora para cada um aqui, responda para Deus, é a seguinte: você decide, se não fazia isso, né? Quem sabe a partir de hoje ler que seja meio capítulo, 4 versículos, mas todos os dias ter contato com a palavra de Deus. Faça uma oração, abra a Bíblia com o coração aberto e leia. Quem sabe comece pelos evangelhos, né? Ali a vida de Jesus, leia o Novo Testamento, depois vá lá para o Antigo Testamento, já compreendendo muitas coisas que são explicadas no Novo Testamento. Mas em nome de Jesus, decida fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira, a todos os dias ler um trecho dela, um pedacinho dela, e depois conte pra gente se isso não fez diferença na sua vida, tá bem? Michelson, qual o tema da próxima semana? Você pode dar um spoiler já para o pessoal estar aqui com a gente na próxima segunda? A origem do mal no universo e a guerra dos anjos. Tema imperdível, gente, tá? Vamos ao Muito bom. grande Sim. conflito, né? É o tema 2. Uhum. Deus criou o mal, né? De onde surgiu o mal? Pois é, se Deus é bom e todo-poderoso, por que que existe o mal no universo? Essa é uma questão bem interessante e precisa de uma resposta boa, né, para ela. Uhum. Então vamos encontrar essa resposta na Bíblia na semana que vem. Como vocês vão perceber, os nossos estudos é como a construção de uma casinha. Eu sempre falo isso, né, Michelson? Então a gente tem que começar da base, e a base tem que ser a nossa confiança plena de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e que ela, somente ela, deve ser a nossa regra de fé. Então, todo estudo bíblico começa com um estudo sobre a Bíblia, para que você possa crer e confiar nesse conteúdo que está nela e que nós iremos estudar a partir de agora. Porque se não chega lá no quinto, sexto estudo, né, Michelson, quando a coisa começa a dar uma apertada, aí a pessoa fala assim: ah, mas como que eu posso confiar e tal? Então, o primeiro estudo a gente tem que sempre ter bem firme no coração a inspiração da palavra de Deus, a sua confiabilidade. Isso que a Se Simone alguém quiser falou, ver. isso que a Simone falou Oi. realmente é muito importante, né? Porque é, é o fundamento de tudo mais, né? Se você não crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, não faz nem muito sentido estudar e colocar a vida em harmonia com a palavra revelada, né? Então, esse primeiro estudo, inclusive, eu já adianto que eu vou enviar para a Simone depois alguns links de algumas palestras, para quem quiser aprofundar mais essa questão. Aqui podiam ficar 3, 4, 5 horas, mas a proposta é fazer um estudo não muito cansativo, de 1 hora no máximo, né? Toda segunda-feira, mas materiais adicionais tem bastante, para quem quiser aprofundar aí seus estudos, tá bem? Então vai ser sempre assim, 1 hora mais ou menos de estudo, algumas perguntinhas se houver, e uma oração para a gente encerrar. Se você quiser convidar amigos para prosseguir conosco, dá tempo ainda. É só chamá-los para fazer parte do grupo lá no Telegram, o Recams, né? Depois podemos compartilhar de novo o link para entrar no grupo ali, e lá as informações vão sendo passadas, tá bem? Isso mesmo. Tá bom, eu penso que não tem dúvidas do tema de hoje. Eu penso que nos próximos estudos terão. É, Agradeço a todos vocês. Muito obrigada, gente. Lisete, a Ingrid, Marcelo, Elivânia, Deise, a Ká.
Delma, Marley, Adriana, Cíntia. Muito obrigada, Mirtz, a Cacá, minha amiga, Cleide, a Rebeca, a Ana, a Dulce. Eu não estou conseguindo ver o último nome, Sumaya. Obrigada porque vocês estiveram aqui com a gente ao vivo no nosso estudo. Michelson, termina então com uma oração para nós, por favor. Sim. Gente, quando a gente termina um estudo e não há perguntas, a gente fica com duas questões no ar, né? Ou entenderam tudo, ou mas eu quero crer que entenderam, né? E ficou tudo claro, então, e que também é o começo. Talvez estejam ainda acanhados, mas nos próximos estudos, né? A gente vai abrir os microfones aqui, vamos aqui ver o rostinho de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na galeria. Vamos ver os rostinhos e vamos ver aí se tem perguntas. Fiquem bem à vontade, tá bom? Mas eu entendo que hoje estamos começando, talvez o pessoal ainda esteja um pouquinho acanhado, né? Mas também quero crer que Pode foi ser. compreensível. Apesar que tem uma turminha aqui, viu, ô Michelson, que de acanhado não tem nada, Ah, não tem né? nada. Você já tem vários rostinhos conhecidos aqui de outros verões. Karina Lima Então perguntou se será a gravado. gente, Sim, a gente tem que segurar para não ficar falando a noite inteira, porque a gente gosta de conversar da Bíblia. Mas não precisam ter vergonha. De repente, Michel, se no próximo estudo na segunda, a gente manda o link uns 10, 15 minutos antes, ótima para a ideia. gente poder entrar, o pessoal entrar e a gente ter essa interação, sabe? De se conhecer, da onde você fala e tudo, tipo o programa do Silvio Santos, da onde você fala, onde você é e tal. E aí, eu acho que nessa conexão que o pessoal vai perdendo a vergonha e vai podendo participar e fazer pergunta, e isso vai fazendo a gente ficar mais íntimo, né? E isso é muito bom para os estudos também, né? Essa era tecnológica nos possibilitou dar estudos bíblicos online, mas quando a gente dá pessoalmente, né, Michelson, a gente sabe que a interação é outra, né? E a gente acaba sempre se tornando amigos e tudo, mas vamos tentar fazer isso através do online. Então, no próximo estudo, a gente manda o link 15 minutinhos antes, vocês vão entrando, a gente vai conversando, e aí, quando der 7h30 em ponto, a gente começa o estudo. Combinado. Legal, assim, eu já vi a Dani super empolgada, Ótima ideia. Vamos então orar, tá bom. vamos orar com a certeza de que Deus vai nos ajudar a cumprir o propósito que tomamos hoje. Qual é mesmo? Amém. Estudar todos os dias a Bíblia Sagrada, mesmo que seja um pequeno trecho, mas todos os dias ler um pouquinho da Bíblia e permitir que Deus nos fale através dela. Oremos então. Querido Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, por esse presente maravilhoso, inestimável, que é a Bíblia Sagrada. Ajude-nos, Senhor, a manter firme esse propósito de lê-la todos os dias, de conhecer sua mensagem, de estudá-la, de participar desses estudos aqui também. Eu te peço, Senhor, uma bênção sobre cada um dos amigos que estão aqui nesta sala, das pessoas que vão assistir depois da gravação também, que tuas bênçãos as alcancem também, Senhor. Abençoa a Simone, a Karina, que estão promovendo esse estudo, o grupo, o chat ali no Telegram também. Nós temos certeza de que são tecnologias e recursos que tu possibilitaste que fossem descobertos, inventados, para que as pessoas pudessem ser alcançadas também com as verdades da tua palavra. Nós pedimos uma bênção sobre todas as famílias aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Bom dia para Dani. Boa Um noite. beijo. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Até segunda que vem. Obrigada, Michelson. Até segunda que vem.